isso. Então, agradeço a iniciativa aí da Liga e estou aqui para colaborar com o que for possível. Maravilha. Pode começar, Grace. Vocês me ouvem bem, castigando? Tá melhor um pouquinho agora, Grace. Qualquer coisa você me fala, ok? Doutora, eu vou pedir só para você silenciar o microfone enquanto tiver, porque senão acaba gerando um pouco de eco. Tá. Então, boa noite, eu sou o Gustavo Santiago, sou estudante de medicina da UFBA, estou entre o 7º e o 8º semestre, e vou conversar um pouco com vocês hoje. Então, quando as pessoas nascem, nós podemos observá-las e nós vamos identificar diferentes topografias em cada recém-nascido. Essa diferença de topografia, ela pode variar de indivíduo a indivíduo. Algumas pessoas têm um nariz achatado, outras têm um nariz mais fino, outras têm uma mandíbula mais proeminente, e são bilhões de variabilidades. Entretanto, existem alguns padrões topográficos que também podem ser identificados nos indivíduos. E um desses padrões topográficos diz respeito à genitália. A gente percebe que há um padrão vaginal e um padrão peniano. E para que uma pessoa tenha um padrão ou outro, é necessário que haja uma correspondência com certas características cromossomiais e características genéticas. Então, uma pessoa com certas características cromossomiais e genéticas será ou um padrão vaginal ou um padrão peniano. Isso acontece, essa divisão desses dois principais padrões, porque a espécie humana é uma espécie que se reproduz sexuadamente. Então, são necessários dois grupos que interagem entre si para promover a reprodução. Então, cada um desses grupos apresenta um sexo biológico. Então, a gente tem um sexo biológico feminino e um sexo masculino, o macho e a fêmea. Entretanto, também podem ser observadas características cromossomiais, genéticas e também anatômicas que não correspondem à exclusividade de um padrão peniano associado ao macho ou de um padrão vaginal associado à fêmea. E por isso, nesses casos em que não corresponde a essa exclusividade, a gente também tem o intersexo. Então, são diferentes possibilidades. E até aqui, todas elas dizem respeito a características estritamente biológicas. Aí eu faço uma pergunta ao meu colega aqui, Jesuíno. As características cromossomiais, genéticas, relacionadas ao sexo biológico, elas conseguem definir 100% a neurobiologia do indivíduo, a forma como o indivíduo executa as suas funções mentais? Pode responder, Jesus, ligue o áudio. Não, de forma nenhuma. Eu acredito que isso é influenciado por uma série de fatores culturais, sociais, de como se deu a criação, epigenéticos até, inclusive. Tá junto de genética, mas é um pouco depois, né? Enfim, eu não acredito que essa afirmação seja verdadeira. Então, a gente ainda não precisa nem ir para uma questão social ainda. De fato, a neurobiologia, o nosso cérebro, ele vai exercer suas funções psíquicas não somente por influência de características genéticas ligadas ao sexo, mas também há vários outros fatores genéticos que vão definir se uma pessoa terá uma tendência natural a ser de um jeito, a pensar de uma forma, a memorizar de outra, a ter uma atenção mais seletiva, a ter certos gostos ou não, e ao nascer isso vai ser influenciado pelo meio ambiente também. Portanto, não tem como a gente categorizar que uma pessoa do sexo feminino obrigatoriamente vai ter uma identidade que se expressará da forma X, Y e Z, gostando disso e daquilo, falando dessa forma, tendo certas características comportamentais, exercendo certos papéis sociais. Talvez haja uma certa tendência, mas isso não pode ser, não pode definir tudo, não pode fazer com que a pessoa, não pode fazer com que nós
falemos que a pessoa que de um sexo ou de outro, ela terá que ser dessa forma ou de outra. Então, portanto, os indivíduos, sejam do sexo masculino ou feminino, podem se expressar de diferentes formas. Mas, ainda assim, socialmente, existe uma figura que está historicamente atrelada ao macho e outra figura social que está historicamente atrelada à fêmea. Existem papéis sociais que são atrelados a um ao outro, existem características comportamentais que estão sendo atreladas a um e ao outro e que não necessariamente correspondem ao sexo biológico, mas sim a construções sociais. E aí, nesse caso, a gente tem o gênero. E como eu falei, não necessariamente o indivíduo de um certo sexo vai gostar de uma coisa ou de outra. E, portanto, um indivíduo de um certo sexo não necessariamente vai se identificar com essa figura social que é atrelada ao seu sexo. E, portanto, a identidade de gênero não necessariamente corresponde ao sexo biológico, a nossa característica macho ou fêmea, justamente por essas questões que eu acabei de dizer. Então, é possível que, de fato, uma pessoa que nasceu do sexo masculino se identifique com as características sociais atreladas ao sexo masculino, a figura do homem. Mesma coisa, o indivíduo do sexo masculino, do sexo feminino, pode, sim, se identificar com a figura social atrelada também ao sexo feminino, no caso, a mulher. E, nesse caso, a gente tem os cisgêneros. Há uma correspondência entre o sexo biológico e a sua identidade de gênero que é atrelada àquele sexo biológico. Porém, também existem casos que a pessoa é de um sexo biológico e não se identifica com aquela figura social correspondente ao seu sexo biológico. Então, uma pessoa pode nascer com sexo masculino e se identificar com a figura social do sexo feminino, com a figura de uma mulher e vice-versa. E aí, nesse caso, a gente tem a situação de transgêneros e transexuais. Apesar de que existem certas nuances que podem diferenciar um conceito do outro, de transgênero e transexual, mas, por enquanto, só definir dessa forma já é suficiente para a gente. Além disso, como eu falei lá no início, o indivíduo da espécie humana tem como característica reprodutiva uma reprodução sexuada. Então, indivíduos se relacionam entre si sexualmente. Só que essa relação sexual não é definida apenas pela necessidade de reprodução, mas também por influência de questões psíquicas, como principalmente o afeto, as emoções e os sentimentos. Por isso, não há uma correspondência necessária entre o indivíduo do sexo biológico feminino reproduzir com o do sexo, interagir sexualmente com o do sexo masculino. Então, é possível que haja diferentes interações sexuais e, portanto, a sexualidade, a orientação sexual diz respeito à demonstração de afeto e de relação sexual entre diferentes indivíduos, independente do seu sexo biológico. Quando, no caso, pessoas de um determinado gênero se relacionam com o mesmo gênero que ela mesma, nesse caso a gente tem os os homossexuais. Então, um indivíduo homem que se relaciona com outros homens, independente do sexo biológico de cada um, vai ser considerado homossexual. Da mesma forma que se um homem, o gênero homem, se relaciona com mulher, gênero mulher, eles se relacionam entre si, como são gêneros diferentes, e aí nesse caso a gente teria a heterossexualidade. E a orientação sexual também diz respeito a todo um contínuo. Não existe, pode ser que a pessoa acabe só gostando de um gênero ou só de outro, mas há pessoas que gostam dos dois, ou que não têm interesse por nenhum, então é todo um contínuo aí relacionado. Então, diante de tudo isso, Jesuíno está aí na casa dele, ele gosta de olhar as estrelas, ele estava parado esses dias, e do nada apareceu de frente a ele um indivíduo de outro planeta. Esse indivíduo de outro planeta está bastante curioso para conhecer o ser humano, conhecer como é que era a Terra, e como o Jesuíno é uma pessoa bastante expressiva e que gosta de conversar, ele sai por aí com o ET tentando explicar como que é o planeta. E como ele sabia que ele ia ter a aula de hoje, ele foi conversar com o ET para explicar toda essa questão de gênero, sexualidade, sexo biológico. E aí o ET começou a questionar ele como que era a convivência
desses indivíduos, porque para o ET, com certeza, conviviam todos bem. Para o ET, não tinha por que as pessoas serem diferenciadas, já que todo mundo é ser humano, e sendo todo mundo ser humano, pode passar Jesus, sendo todo mundo ser humano, todo mundo convive de forma igual, sem distinção e de forma feliz dentro do paraíso. E aí Jesus teve que explicar que, na realidade, não é bem assim. Então, por óbvio, o nosso ET percebeu que pessoas que fogem da heteronormatividade, historicamente, têm sido segregadas, marginalizadas e julgadas por conta da sua não heteronormatividade, independente do que historicamente vem a justificar essa segregação. É um fato que pessoas que fogem da heteronormatividade, elas têm uma maior vulnerabilidade na sociedade, porque há uma tendência a elas serem julgadas por não serem heteronormativas. Pode passar, gente. Pode passar. E como a gente viu, a não heteronormatividade é bastante extensa. Não é somente gays ou lésbicas ou bissexuais, mas também, não é só uma questão de orientação sexual, mas também uma questão de gênero, de transexualidade, de intersexualidade, de sexo biológico. Então, são várias manifestações daquilo que a gente chama de sexualidade humana. Então, o não heteronormativo é uma coisa bastante ampla. Mas por que a gente junta toda a não heteronormatividade numa sigla só, na sigla LGBT? Justamente porque os LGBT guardam em comum uma luta contra essa marginalização, uma luta contra esse julgamento, uma luta em comum em busca de direitos e deveres, uma busca em comum a legitimação de sua própria existência. E por isso existe um movimento guarda-chuva, que a gente chama preponderantemente de LGBT, que reúne indivíduos bastante diferentes, com sexualidades diferentes, com sexos biológicos diferentes, mas que tem como comum a luta contra essa opressão relacionada à não heteronormatividade. Pode passar, gente. Por isso que existe uma sigla LGBT. Por isso a necessidade da gente conversar com aquele ETzinho que estava ali conversando com Jesus, de que não é só todo mundo é ser humano e todo mundo convive feliz ali no seu paraíso. Não, isso não existe. E por isso a necessidade de união e de luta entre esses indivíduos que guardam entre si a não heteronormatividade. E aí, essa sigla ela mudou ao longo do tempo. Antigamente era muito utilizada a sigla GLS, hoje é muito utilizada a LGBT. Existem propostas de ampliar a sigla, porque claramente LGBT, como a gente está aqui vendo, não explica todos os representantes desse grupo, então tem sido ampliado para, por exemplo, LGBTQIA+. Existem siglas diferentes dessa, mas o ideal é compreender o que essas siglas, seja LGBT ou seja as demais, significam e toda a diversidade relacionada a ela. E por que é necessário a gente tratar desse assunto na psiquiatria, na saúde mental? Justamente porque esses indivíduos são vulneráveis, e sendo vulneráveis, eles estão expostos a determinantes sociais que afetam a sua saúde. Há uma maior prevalência, portanto, de certos transtornos mentais e de certas doenças de outras áreas da medicina na população LGBT do que na população em geral. Assim como há um sofrimento psíquico atrelado a todo o preconceito relacionado à questão dessa marginalização. E tudo isso vai ser confrontado não somente na psiquiatria, mas também no dia a dia de qualquer médico que vai atender muitas pessoas que podem ou não sofrer preconceito por conta da sua própria sexualidade. E é importante também porque justamente é a psiquiatria que tende a estudar o comportamento humano. Ela que define transtornos mentais, o que não é transtorno, estuda a neurobiologia de cada um.
historicamente, foi a própria psiquiatria que participou da patologização da sexualidade. Pode passar, Jesus. Por exemplo, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é um livro que nos ajuda a fazer o diagnóstico em transtornos mentais na psiquiatria, o DSM-5, que é feito pela American Psychiatric Association. No primeiro livro e na segunda versão do DSM, a homossexualidade era considerada um transtorno de identidade sociopata. E isso persistiu no DSM-3 em 1980, isso tem cerca de 40 anos. Nesse caso, continuou tratando a homossexualidade como um transtorno mental e passou a incluir também o transtorno de identidade de gênero no que diz respeito a considerar um transtorno na questão da transexualidade. Pode passar, Jesus. O DSM-3 foi atualizado em 1987 e retirou-se a homossexualidade como um distúrbio egodistônico, mas passou a ser incluída no que se chamou de transtorno sexual não especificado. No caso do seu correspondente, que é o CID, que é divulgado pela OMS, a homossexualidade foi considerada uma doença até 1990, e nessa época ela era chamada de homossexualismo, dando conotação mais patológica a essa situação. Em 1994, com o DSM-4, continuou nessa versão do DSM o transtorno de identidade de gênero, porém, no capítulo de transtornos sexuais, deixou-se de enfatizar como transtorno sexual as questões de sexualidade, de homossexualidade, e passou a dar mais foco a questões de alterações orgânicas do ato sexual em si, como relacionadas à ereção, ejaculação, problemas que são realmente orgânicos e não com relação direta com a sexualidade humana. Pode passar? Somente em 2013, quando foi lançado o DSM-5, que foi retirado o transtorno de identidade de gênero, sendo introduzido o conceito de disforia de gênero. E disforia de gênero no DSM-5 não é um transtorno mental, mas é um conceito que significa o estresse que uma pessoa pode ter com o seu próprio sexo biológico e o gênero atribuído a este sexo. Introduzir o conceito de disforia de gênero foi necessário no sentido de admitir que pessoas transexuais, que não são doentes, mas são pessoas transexuais, é o que é, essas pessoas têm um estresse relacionado à sua transexualidade, relacionada ao seu gênero de nascimento, ao seu gênero atribuído ao seu sexo de nascimento, e enfatizar isso no DSM fala mais a favor de lembrar aos psiquiatras e aos profissionais como um todo de que esses indivíduos terão esses sofrimentos que a gente precisa manejar. No caso do CID, que é o Manual Diagnóstico da OMS, só vai ser retirado o conceito de transtorno de identidade de gênero na próxima versão, que é o CID-11, que só vai ser lançado, talvez, em 2022. Pode passar, Gidu. Então, eu queria... Ok. Ele passou antes, mas enfim. Não, pode deixar. Eu ia perguntar se alguém sabia que lugar é esse. Larissa sabe que lugar é esse? Já conheceu? Ah, não muda, doutor. Só tinha ouvido falar, mas não conhecia, não. Pronto, então a gente vai contar um pouco sobre a história desse sanatório. Pode passar, gente. Pode passar, passo com os três. Pronto. Bom. Então, esse sanatório, o sanatório seria equivalente a um hospital psiquiátrico, foi fundado em 1929 para atender demandas psiquiátricas de mulheres de elite. Então, era um hospital psiquiátrico voltado exclusivamente para mulheres. Todos os prontuários desse hospital, que fica em São Paulo, foram arquivados no arquivo público do Estado de São Paulo, com cerca de 3.800 prontuários. E uma investigação foi feita em parte desses prontuários, foram encontrados
pelo menos 11 prontuários em que havia menções diretas ao diagnóstico de homossexualismo ou pederastia ou inversão sexual, estimando-se que 11 menções seja pouco e que esse número pode ser um pouco maior. O fundador do sanatório, o Antônio Carlos Pacheco e Silva, ele também fundou a Liga Paulista de Higiene Mental, e essa liga tinha como uma das atividades educar a população sobre as práticas homossexuais, que, quando aliadas ao internamento, seriam responsáveis por fazer desaparecer a doença. Como assim? Ele acreditava que, educando a população de que essa prática deveria ser reprimida, e isolando os indivíduos que fossem homossexuais, ele conseguiria, com o tempo, fazer com que sumissem os homossexuais do planeta. Então, ele adotava uma postura nessa liga de educação, nessa Liga Paulista de Higiene Mental, uma educação eugênica, que foi o que a gente viu com alguns conhecidos ali na Europa, em 1940. O método de tratamento do que ele chamou de homossexualismo era basicamente um confinamento. Eles estavam ali trancados o tempo todo, ou um pouco convívio com as pessoas de fora. Eles ficavam isolados dentro do próprio sanatório, pelo fato de que eram homens e não mulheres. E, como eu falei, o sanatório era exclusivo para mulheres de elite. Então, se existiam homens neste sanatório, eram coisas completamente sigilosas e feitas justamente para ninguém perceber que esses homens eles estavam lá. Além do confinamento, existia uma convulsoterapia com cardiazol em altas doses. E aqui não é uma crítica à convulsoterapia, tem a eletroconvulsoterapia com suas indicações baseadas em evidência atualmente. A crítica diz respeito a isso ser utilizada num contexto que não tinha evidência nenhuma, em doses que eram bastante neurotóxicas, essas doses desse epiléptico. Insulinoterapia a níveis hipoglicemiantes e comatosos. Então, eles tacavam ali insulina, a glicemia baixava pra caramba e eles ficavam inconscientes. Então, basicamente, eles vegetavam dentro do sanatório Pinel por muito tempo. Pode passar. Tá? São os 3. Pronto. Essa ideia de doença e cura para essa doença, ela nunca teve um fundamento científico, um fundamento médico, mas sim havia uma pobreza científica que surgia ali de uma combinação de ideias que eram religiosas e sociais que estavam tentando ser legitimadas cientificamente, tentando ser legitimadas na ciência médica, mas que não tinha em nenhum momento nenhum embasamento científico. Nos prontuários, todos os 11 analisados, não havia resquícios da narrativa dos pacientes. Sempre havia uma perspectiva dos médicos que internaram esses pacientes. A história deles estava sendo negligenciada. Sempre partia do ponto de vista do médico dando sua opinião sobre aquilo que ele chamava como homossexualismo. Pode passar. Portanto, os pacientes eram enviados ali para serem isolados da sociedade, para a família isolá-los e diminuir a vergonha que a família tinha de ter alguém homossexual na família, na expectativa da família em poder, abre aspas, curar essas pessoas. Entretanto, pela investigação desses nomes prontuários, por tudo que a gente já sabe hoje em dia, as expectativas dessa família e dos médicos da época em curar o que eles chamavam de homossexualismo nunca foram cumpridas. Principalmente as expectativas da família que levavam eles para se isolarem ali. Pode passar. Um desses pacientes, chamado de Napoleão, ele respondeu uma carta para sua mãe. Sinto não poder ser-lhe agradável em resposta à carta que vem com seu nome, mãe. Pois minha cultura intelectual e moral, graças aos seus esforços educativos, não podem arranjar em mim um sentimentalismo fictício para fazer com que, simplesmente, a senhora fique contente. Eles eram mandados ali para ficarem isolados, o que
nos leva a pensar que é preciso de um hospício para que as pessoas que estão fora desse hospício achem que não são loucas. Jesus? Vou desmutar meu microfone aqui, gente. Bom, eu recebi agora a tarefa de continuar essa apresentação depois dessa bomba, né, que Gustavo jogou na gente. Vou só lembrar alguns fatos aqui. Boa parte, você ser LGBT em vários países é considerado um crime, né? Até hoje. E uma coisa que você lembrou trazendo CID 10 é pensar assim, às vezes eu fico pensando, poxa, eu até postei no Instagram esses dias. Há pouquíssimo tempo era totalmente culturalmente aceito você dizer, não, tem que matar pessoas homossexuais mesmo, pessoas travestis, isso a peito aberto. E eu paro para pensar, pô, até hoje o CID não mudou a classificação, né, sobre a questão da identidade de gênero, enfim. Você vê que é um processo histórico que a gente ainda tem muito o que andar. Mas voltando para o foco da sessão, eu vou falar aqui de alguns dados para a gente pensar um pouquinho e que talvez sejam um pouco mais relacionados à prática clínica, mas não vou entrar em detalhes de como é que é o atendimento clínico, até porque a gente já está sugando tempo demais, que é tempo de discussão, que é o foco de hoje, né? A gente discutir depois da apresentação. Então, a população LGBT como um todo, como vocês viram, maravilhosamente apresentado por Gustavo, sofre de muito estigma. E aí eu vou introduzir um termo chamado estresse de minoria, que tudo que foge ao hegemônico, praticamente, sofre esse estresse de minoria, e que se transforma em um determinante social, tanto pela quantidade de preconceitos e situações conflituosas que essas pessoas são obrigadas a passar para simplesmente existirem, isso vai se somando e vira um determinante social de saúde, isso é bem estabelecido. Inclusive, através das violências, sejam elas psicológicas, financeiras, físicas mesmo, vai somando a outros determinantes. Então, a pessoa tem dificuldade de conseguir empregos, é expulsa de casa, às vezes a educação é negada, enfim. Então, a população LGBT como um todo acaba, por conta disso tudo que a gente explicou, sofrendo um maior índice de depressão, ansiedade e suicídio. Os homens, de maneira geral, apresentam uma maior prevalência de transtornos alimentares e uso de anabolizantes, principalmente os homens homossexuais, mas pelo que o Up to Date trazia, era mais uma coisa dos homens LGBT como um todo. E, além disso, a sigla tem maior prevalência de uso abusivo de substâncias, provavelmente com uma tentativa, né, de fuga dessa realidade que não quer que você exista. Tá, agora falando um pouquinho mais sobre as siglas especificamente, a população lésbica é uma coisa muito importante para você saber no seu atendimento. Para além da saúde mental, é a maior incidência de neoplasias. Isso acontece por dois fatores. O fator que eu não coloquei no slide, mas que é uma coisa muito importante para a gente saber, que é que normalmente as pessoas, estatisticamente pelo menos, melhor dizendo, pessoas lésbicas são nulíparas, né? Não têm gestação, etc., e isso é um fator de risco para algumas neoplasias. Então, calma. O principal motivo é por isso. Mas uma coisa interessante é o maior índice de mortalidade e de comorbidades, melhor dizendo, redução da qualidade de vida que essas neoplasias causam na população lésbica, porque existe uma baixa procura de serviços médicos e não realização de exames preventivos por uma série de preconceitos, inclusive aquela questão, né, de não poder fazer o preventivo porque não perdeu a virgindade. Isso é uma coisa que atrapalha muito a assistência da mulher lésbica. E a gente, como profissional médico capacitado, tem que estar de olho nessas coisas. E outras coisas importantes são a história psicossocial, o uso abusivo de substâncias, como toda a população LGBT como um todo, é algo que a gente precisa estar de olho. Mas uma coisa importante que eu vou trazer também é que muitas vezes criou-se a ideia de que como a violência doméstica está, sim, intimamente relacionada ao machismo, isso é um fato, que a população lésbica talvez não tivesse índices de violência doméstica significativos. Mas isso não é verdade. Algumas pesquisas mostram que, na realidade, casais heterossexuais e casais de mulheres lésbicas, melhor dizendo, mulheres heterossexuais e mulheres lésbicas sofrem de violência doméstica mais ou menos na mesma proporção. Tem algumas possibilidades desses estudos, eles não estarem tirando fatores confundidores disso, tá? Então, talvez, será que não é por causa do uso abusivo de substâncias, enfim. Mas não vou entrar nessas polêmicas aqui. Agora, uma coisa interessante é que a população lésbica como um todo apresenta uma melhor autoimagem e aceitação corporal do que as mulheres heterossexuais. Eu achei isso muito interessante ser trazido. Não é meu local de fala, mas eu imagino que os motivos sejam meio óbvios, né? Questões, enfim, de gênero muito importantes.
A população gay, uma coisa muito importante da gente saber é o quanto o estigma e rotulação a questão do HIV trouxe para essa população. Inclusive, é muito importante a gente deixar claro que quando a gente pergunta sobre a sexualidade de qualquer pessoa, mas principalmente de um homem gay, a gente não está só querendo estigmatizar a pessoa. Essa pergunta tem sentido médico e que não, a questão da HIV ela não está intimamente ligada à questão homossexual, assim, no sentido de que esse deve ser o foco da nossa consulta. Isso não faz sentido, gente. Pessoas heterossexuais, pessoas de todas as sexualidades podem estar expostas ao HIV. Existe realmente uma questão de prevalência associada a essa população, mas que o foco da consulta não pode se tornar esse, né? E isso gera um constrangimento na pessoa, enfim. A gente tem que ter ciência, mas tem que ter cuidado em como a gente conduz isso, para não aumentar até o estigma. E é muito importante estar ligado na história psicossocial dessas pessoas, pois elas apresentam maiores índices de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, inclusive, porque muitos eventos traumáticos são comuns, uso abusivo de substância e fatores de proteção que estão ligados a evitar, né, esses desfechos, são basicamente aceitação familiar, autoaceitação, presença de referências importantes durante o crescimento da pessoa, que também eram gays, mas isso que eu estou falando acaba servindo para toda a sigla, praticamente. E esses seriam fatores protetores interessantes, que é importante a gente buscar, inclusive, numa história psicossocial bem feita. A população bissexual, ela sofre de invisibilização muito grande. Dentro da própria sigla, há um pouco de preconceito, às vezes, a gente chama esse preconceito de bifobia. O que acontece muito é, por exemplo, uma pessoa bissexual que namora, um homem bissexual que namora uma mulher, as pessoas leem ele como heterossexual, ou acontece o oposto, enfim. Então, por si só, já há uma invisibilização disso, parece que é como se fosse uma fase, ou algo que passa, e isso não é verdade. Uma coisa interessante que eu achei tem uma pesquisa, ela é um pouco velhinha, mas ela fala sobre estudantes universitários, a opinião que eles tinham sobre sexualidades não heterossexuais. E 40% dos estudantes universitários que respondeu a pesquisa achava que as pessoas bissexuais eram piores do que homossexuais. E uma coisa interessante dessa bifobia é que ela não está presente só em preconceito direto. Ela também tem a ver com como os estudos são feitos. Então, a classificação do CDC de 2019, por exemplo, para estudo do HIV, ela traz uma coisa bem interessante, que ela tenta fugir um pouco das caixinhas de, uma pessoa é gay, é bi, é lésbica, e coloca a classificação homens que fazem sexo com homem, como uma coisa mais aberta. E deixa isso lá. Mas, por exemplo, não tem a classificação mulheres que fazem sexo com mulheres, e não há um espaço para mulher bissexual nessa pesquisa. Eu tirei isso de um artigo que o nome dele é bem até sensacionalista, digamos assim, mas é um artigo muito bom, vale a pena a leitura, que é sobre a exclusão das populações homossexuais nessas classificações epidemiológicas, especialmente nessa do CDC de 2019, bem recente, né? E é uma coisa que eu percebi mesmo em toda a literatura médica que eu leio, assim. Eu até vejo coisas assim, em populações homossexuais, mas eu poucas vezes vi qualquer coisa sobre saúde da pessoa bissexual. É algo para a gente pensar, né? A população transgênero, gente, eu poderia fazer uma apresentação muito grande sobre, mas eu vou ser sucinto, porque a gente já teve um evento na quinta-feira passada, né? Quem estava lá amou, com a doutora Larissa também, né? Nossa convidada aqui de honra. Então, eu vou falar só algumas coisas básicas mesmo, que uma das principais coisas que a gente tem que estar atento é a expulsão de casa e rejeição social completa que essa população sofre. E isso transmite indicadores de saúde mental muito preocupantes. A ideação suicida nos Estados Unidos, na população geral, de 1,6%, na população trans, sobe para 41%. Isso é muito importante. E a não aceitação familiar é uma das principais coisas que muda esse dado, né? Inclusive, tem pesquisas brasileiras que falam sobre a importância da aceitação familiar na redução da ideação suicida, depressão, etc. A população transgênera é muito expulsa de casa, né? Então, isso é uma coisa que afeta muito. Vou falar um pouco da população intersexual. Algumas pessoas podem até nunca ter ouvido falar disso, se tiver alguém aqui que não é da área de saúde. A população intersexual, o Gun já explicou, conceituou, e de acordo com o conceito dessa pesquisadora Fausto Sterling, 1,7% da população mundial pode ter isso, ou seja, começa o discurso de que a intersexualidade ela é uma exceção da norma ali, uma coisinha que aconteceu diferente, é um discurso que não faz muito sentido, até epidemiologicamente, até conscienciadora, porque é uma fatia importante da população, e ela sofre muito da bionormatividade, digamos assim, da gente entender que um sexo tem que ser
o sexo masculino tem que ser esse fechadinho e o feminino esse fechadinho. Inclusive, tem os feitos de um psicólogo chamado John Money. Basicamente, ele instaurou uma escola de tratamento que crianças intersexuais precisavam de cirurgias que corrigiriam a genitália delas, aquelas que tivessem algum problema, a questão intersexual tivesse relacionada à genitália. Então, submeteu as crianças a esses procedimentos, pegando o consentimento dos pais, mas tratando como se fosse uma questão médica muito séria, que precisasse ser ajeitada, e apelando ao ter uma criança normal, né? A ter uma criança que é ou homem ou mulher. E aí os pais escolhiam, quando estava muito ambíguo, os pais escolhiam, o médico dizia o que tivesse mais parecido com o sexo biológico. Isso daí gerou, assim, frutos horríveis, porque essas cirurgias, elas são cosméticas, elas não têm impacto funcional na criança, e elas têm estudos que mostraram que no futuro várias dessas crianças tiveram uma série de problemas. Eu não li tanto sobre coisas psicossociais, psicológicas, psiquiátricas, enfim, mas questões até de pós-operatório mesmo, de perder sensibilidade genital, enfim. Isso é muito grave. E aqui no Brasil, eu fui checar agora, eu estava conversando com um professor de ética antes de vir para cá, porque a resolução mais atual do Brasil, ela não diz claramente isso, mas ela ainda aponta como o caminho a intervenção precoce e urgente no encaminhamento da pessoa intersexual. E pelo texto da lei, não está dizendo assim, opere, mas está encaminhando bem para decida um gênero e faça realmente essa cirurgia cosmética de adaptação da genitália. A ONU já lançou alguns papéis contra isso, mas parece que aqui no Brasil, até onde minha leitura foi, o CFM ainda coloca isso como sendo o preconizado, o que é, em minha opinião, muito triste. As pessoas não binárias, elas, como o Gustavo falou antes, elas não estão necessariamente no espectro binário de gênero, né? E uma das coisas principais para a gente saber é que, infelizmente, existe pouca informação e dificuldade de entendimento desse conceito por muitos profissionais de saúde, e existe pouquíssima pesquisa sobre, gente. Eu lutei para achar alguma coisa interessante para trazer para vocês, mas achei coisas muito soltas e que talvez eu demorasse muito tempo para explicar até onde o artigo chegou. Então, é algo que a gente ainda precisa estudar mais. Mas, assim, dicas práticas para atendimento. O importante, o acima de tudo, para qualquer paciente, inclusive, é o respeito e empatia, né? Então, se a pessoa gosta de ser chamada pelo pronome neutro, é muito importante a gente respeitar isso. Por mais que você tenha suas convicções pessoais ou qualquer coisa do gênero, de não gostar tanto do pronome neutro, achar que a língua portuguesa não sei o quê, isso não vem ao caso. Você está atendendo um outro ser humano, e naquele momento, se a pessoa prefere ser chamada assim, você chama ela dessa maneira. Sobre as pessoas assexuais, eu também achei poucas coisas especiais sobre o cuidado médico delas, além de uma visão muito biomédica, mas que é importante também, que é quando uma pessoa, principalmente jovem, né, uma pessoa que ainda está desenvolvendo sua sexualidade, se apresenta como assexual, com uma baixa libido, você tem que excluir causas biológicas que poderiam causar aquilo. Mas eu achei poucas coisas sobre o cuidado da pessoa assexual, e até dados estatísticos, epidemiológicos de possíveis, de qualidade de vida, de prevalência de transtornos psiquiátricos ou algo do gênero, é algo que ainda carece muito de pesquisa. Então, antes da gente passar para a discussão, minha mensagem é, isso daqui é só uma pontinha do iceberg, a gente vai, na discussão, conversar um pouco mais sobre, mas não só a gente precisa de pessoas mais conscientes durante o atendimento, como a gente tinha comentado antes, a gente precisa produzir mais sobre sexualidade academicamente, porque é uma das formas que a gente consegue legitimizar quase que o óbvio, né, que a gente precisa respeitar as coisas que estão fora da heteronormatividade. Muito obrigado, gente. Essas são nossas referências. E agora eu gostaria de convidar a doutora Larissa para fazer os comentários. Deixa eu abrir aqui. Muito legal a apresentação. É um tema bem vasto, né? Se a gente fosse ater a cada grupinho ali, a cada letra, a gente não sai daqui hoje. Então, o que eu pensei foi disso aqui ser um disparador, né, para cada um de nós, na nossa prática clínica. Não sei se todo mundo aqui é estudante de medicina, acho que pressuponho que a maioria seja, né, nós vamos ser os agentes transformadores.
Por exemplo, só de a gente olhar as fotinhas aqui, já dá para a gente perceber, por exemplo, um recorte de raça, de idade. Então, a gente, apesar, né, de estar numa faculdade federal, onde poderia existir uma multiplicidade de pessoas, a gente sabe que nas turmas acaba que existe um padrão, né? E geralmente o padrão cis, heteronormativo branco. Então, assim, como a gente, que é, na maioria, padrão, vai ser agente de transformação no lidar com essas outras pessoas. É preciso muita empatia, porque muitos de nós não vamos sentir na pele a experiência, ou vamos sentir com um recorte, um ou outro recorte, né? Uma pessoa gay, uma pessoa negra, só que hétera, enfim. Cada um de nós vai sofrer um pouco algum tipo de recorte, mas a gente precisa estar preparado para todos eles. Isso é um papel nosso enquanto profissionais de saúde, então é preciso entender e empatizar, né, com todo tipo de ser humano que está ali, para a gente poder promover o melhor atendimento possível. Pensando no processo saúde e doença como uma interação de dimensões, que eu acho que é muito mais interessante pensar assim, a gente tem a dimensão individual, né, que é a característica de cada pessoa, a estrutura de personalidade daquela pessoa, a forma com que ela consegue se colocar diante da sociedade. Tem a dimensão também social, que trata das interações entre as pessoas, e a dimensão institucional, que são os serviços, que é aí que a gente vai estar recepcionando esses indivíduos. E aí a gente precisa se instrumentalizar para isso, e esse aqui é um dos espaços, já que a faculdade, ela é deficitária, sim, nesse sentido. Então, através desses espaços de ligas, de eventos, de congressos, a gente vai conseguindo aí construir o conhecimento e melhorar a nossa capacidade de atendimento. Pensando em vulnerabilidade, a gente pode dizer que a população LGBT é uma população mais vulnerável, porque é uma população que está à margem da norma, né, do que se compreende como norma, desse padrão que a gente já falou aqui. Então, é como se fosse uma população que é menos levada a sério, né, uma população que tem um poder de autodeterminação e de garantia de direitos menor. Isso torna essa população mais vulnerável às violências, à discriminação, e com desfechos que, como a gente viu aí, podem ser muito negativos. Do ponto de vista individual, a pessoa LGBT, ela sofre com muitas questões, tanto de, como se diz assim, autoaceitação, que é de compreensão da própria sexualidade, de observar essa divergência de uma norma. Então, isso por si só já é sofrido, porque se a coisa é normatizada e você está desviando, você mesmo tem uma crítica, pode ter uma crítica negativa consigo próprio, e isso interferir, né, na sua qualidade de saúde, que muitas vezes é o que a gente chama de LGBTfobia internalizada. Então você passa a cultivar um auto-ódio, e isso está nessa dimensão individual. Na dimensão social, toda a discriminação que tem, né, enfim, entre os indivíduos, nas relações interpessoais, inclusive até nas relações entre colegas, e dentro da própria sigla, e dentro da própria letra. Então, existe essa discriminação e essa estigmatização, porque até aí esse padrão de normas vai entrando. E na esfera institucional, todas as violências, né, desde não respeito ao nome social, até a violência da gente não perguntar a orientação sexual da pessoa, da gente pressupor o gênero que aquela pessoa se
se identifica. Então, tudo isso são violências e coisas que podem afastar essa população, que é uma população já vulnerável, inclusive, muitas vezes, economicamente, até pelo próprio processo de marginalização, a alcançar um cuidado, né, em saúde. E aí, por isso que a gente está aqui. O conceito de estresse de minorias que você falou, existe, inclusive, esse recorte de estresse de minorias sexuais, que seria esse estresse, esse sofrimento específico que a população LGBTQIA+, tem e que o resto da sociedade não apresenta, né, que é esse estresse gerado por sexualmente se afastar da norma. Então, essa população sofre LGBTfobia mais direta, sofre com a internalização, muitas vezes, desse preconceito, sofre com ter que manter um estado de alerta para qualquer manifestação LGBTfóbica que possa vir, então, uma vigilância constante, isso aí traz um estresse enorme, e o estresse também, tanto de ocultar alguma parte dessa sexualidade, então ter que ficar vigilante para ocultar a orientação sexual, por exemplo, para não ter nenhum tipo de retaliação no ambiente de trabalho, por exemplo, ou então enfrentar todas as coisas que decorrem de uma saída do armário, que também é um estresse muito grande. Então, não é difícil de pensar por que essa população sofre mais com os transtornos mentais, né? E os transtornos mentais mais comuns, depressão, ansiedade, só que numa maior proporção. Tem também uma grande busca por uso de substâncias, que também faz parte de uma tentativa de ir para uma realidade um pouco melhor, né? Mas que acaba também trazendo muitos efeitos deletérios. E é mais ou menos isso. Vocês pensaram em perguntas, da gente discutir de que forma? Bom, excelente. Obrigado pelos comentários, doutora. Quem quiser fazer qualquer pergunta, pode levantar a mão e fazer, mas eu já tenho algumas aqui, que fazendo a apresentação eu fiquei muito tocado pela questão da cirurgia para as pessoas intersexuais. Foi algo que mexeu muito, assim, comigo, lendo sobre, porque eu estava lendo um artigo de bioética internacional falando sobre, e aí eu fui pesquisar, legal que mudou-se, né, essa mentalidade. Eu vi que tinha uns 20 anos que já tinha mudado essa mentalidade um pouco, de da necessidade dessa cirurgia, atrasado um pouco, mas sempre em frente, né, pelo menos. E aí eu fui olhar no Brasil e a legislação, ela não diz claramente assim, as crianças vão ser operadas, mas ela quase que advoga para isso, sabe? Dentro de como os médicos devem agir frente a isso. Praticamente tudo é dito na ideia de adequar essa pessoa a um sexo biológico ali. E como é que se faz isso? Do jeito que está escrito, está quase dizendo, por favor, opere. E aí eu queria entender um pouco os possíveis impactos psiquiátricos, psicossociais disso, e se a senhora tem alguma experiência de atendimento com a pessoa intersexual. Isso é mais no ambulatório de DDS, né, que tem lá no UPS, inclusive. Eu não participo, eu não tenho muita experiência, mas o que a literatura atual eu tenho visto é o seguinte: a primeira coisa quando você lida com um RN com genitália ambígua, né, intersexo, é você buscar causas graves e que possam ameaçar a saúde daquele indivíduo ali, para poder tratar isso. Então, hiperplasia adrenal congênita, perdedora de sal. Então, você tem que buscar uma correção muito mais de uma parte interna do que uma cirurgia estética genital. Isso é preconizado que você possa deixar mais para frente, e que primeiro sejam avaliadas essas questões mais graves e não determinar o gênero daquela criança ali. Isso é uma prerrogativa, assim, de não
tentar não determinar o gênero. Muitas vezes, os pais são as principais pessoas que fazem pressão. Eu trabalhava com o urologista do ambulatório de intersexo, que é o Birajara, ele é professor também de vocês, eu acho. E aí ele falava isso também, que muitos pais, eles pressionam, eles querem saber, eles já querem estabelecer o gênero, até porque depois os familiares pressionam os pais para saber se é menino, se é menina. Então, acaba que essa pressão acaba existindo e pode haver algum tipo de direcionamento no sentido de modificar a genitália. Mas a orientação é que primeiro se busque cuidar dessas questões internas mais urgentes. O movimento intersexo, ele é bem radical em preservar o máximo possível para a pessoa lá adiante decidir o que ela quer, porque não necessariamente essa mudança vai fazer com que lá na frente a pessoa se identifique com o gênero em congruência com o que foi designado ali naquele genital. Mas, assim, não sei te dizer como tem sido feito no Brasil, como é que está atualmente, não tenho experiência com isso. Na verdade, a minha experiência mais é no ambulatório trans mesmo do UPS, que é onde eu sou psiquiatra colaboradora lá, e a questão de lidar com a população LGBT acabou sendo um filtro, assim, que foi chegando. Então, uma pessoa ia falando para outra, ia, enfim, achando o ambiente confortável, e aí a prefeitura também acabou que me chamou para fazer alguns tipos de capacitação para unidades de saúde, e isso acabou chegando. Mas eu parti da experiência e do cuidado com as pessoas trans, e daí ampliei para a questão LGBT, mas não lido com pacientes intersexo, não tenho essa experiência. Pode falar, Bom, boa noite. Oi, me chamo Walter. Minha pergunta ela pode até parecer um pouco confusa, mas vou tentar organizar. Assim como outras questões sociais, por exemplo, violência, a forma como que nosso paciente ele pode ser atingido não depende muito dele, né? Depende mais da externalidade. E isso pode até colocar um pouco de sentimento de impotência, tanto no sentido dele se autopreservar e também na nossa prática clínica, né? Então, eu queria saber, assim, do ponto de vista do seu fazer médico, como é lidar com situações em que, por exemplo, o paciente ele está depressivo, ele é LGBT e é rejeitado pela família, ou ele é rejeitado completamente por todas as outras redes de apoio que são importantes para o tratamento desse transtorno depressivo, por exemplo. Então, é mais no sentido assim, o que é que pode ser feito frente a coisas que a gente não controla, né, que são as externalidades, as questões sociais. É mais no sentido de comentar mesmo, porque esse sentimento de impotência é até um pouco negativo do ponto de vista do terapeuta, né, de você estar lidando com uma coisa que aparentemente você não tem a solução. Aí, eu não sei se foi muito claro, mas eu queria como tem sido na experiência prática. Não, foi super claro, assim, e isso é algo que em psiquiatria a gente lida muito, né? Que é com essa sensação de impotência. A gente sabe que aquele episódio depressivo ali, remédio nenhum alcança. O remédio vai ajudar a dar uma anestesiada, diminuir a reatividade, mas o remédio não alcança ali tudo que está por baixo, porque os sintomas, né, ansiedade, depressão, é o que aparece, é o que está na superfície. Mas embaixo tem toda a estrutura que sustenta esse tipo de sintoma, que se a gente não mexer naquilo ali, a gente não consegue realmente remitir ali os sintomas do paciente. A primeira questão é fazer do ambiente de consulta um ambiente agradável, um ambiente acolhedor para aquele paciente. Deixar que ele fale, mesmo que o que ele esteja falando, né, sejam coisas muito duras para a gente ouvir e que a gente não tenha a solução. O paciente, ele sabe que a gente não tem a solução. Então, se ele falar, meu pai me expulsou de casa, ele sabe que a gente não vai
ter uma solução para isso. Ele precisa de alguém que escute o que ele está falando, que preste atenção, que realmente tenha interesse por ele. Então, muitas vezes, o que salva um paciente de cometer uma tentativa de suicídio, ou até o suicídio mesmo, é o vínculo que ele estabelece, são os vínculos saudáveis que ele estabelece. E a gente pode ser um desses vínculos. Então, assim, promover esse ambiente de consulta acolhedor, sigiloso, onde ele possa realmente falar tudo o que ele está pensando. Outra coisa é você ter também uma rede de suporte social. Assim, por exemplo, né, na prefeitura, a gente tem o grupo temático de saúde LGBT. Tem um enfermeiro chamado Eric, que ele é bem ativo nisso, então, quando eu tenho alguma dificuldade, ele tem alguma dificuldade, ele me aciona, quando eu tenho alguma dificuldade, eu aciono ele, aciono a rede, ver o que a gente pode fazer. Aqui em Salvador, a gente tem uma casa de acolhimento chamada Aurora, não sei se vocês conhecem, mas é uma casa de acolhimento LGBT, é uma casa de acolhimento para pessoas LGBT entre 18 e 29 anos expulsas de casa em situação de vulnerabilidade. Então, é um local onde acolhe essas pessoas temporariamente, entre 2 e 6 meses, ali dando um tempo para uma reorganização da vida, ajuda com questão de currículo, fornece alimentação, moradia, para que aquela pessoa tenha um tempo ali de se organizar. Outra coisa importante é estimular relações com outros LGBTs, né, para aumentar essa sensação de pertencimento. É tão bom quando a gente vê uma outra pessoa, né, que passa pelo mesmo que a gente pode trocar, que a gente sabe que está entendendo exatamente o que a gente está passando. Então, é importante fomentar essa interação entre pessoas LGBT. Por exemplo, como eu trabalho no CAPS, que poderia ser feito lá grupos específicos, um grupo específico para tratar desse tipo de questão, e aí os próprios participantes do grupo, eles começam a criar uma rede, e é uma rede de apoio importante. Psicoterapia, eu acho essencial. No SUS a gente tem déficit de psicoterapeutas, de psicólogos, mas é um profissional que ajuda bastante, que vê o paciente ali semanalmente. Então, muitas vezes eu não consigo ver o paciente num intervalo de tempo pequeno. E como eu falei, o vínculo é muito mais importante do que muitas vezes uma medicação. E aí, esse vínculo com o terapeuta semanal, isso cria uma sensação de compromisso, de objetivo mesmo do paciente, e ajuda também nesse sentido de melhorar a condição de saúde mental dele. Também se colocar disponível para conversar com os familiares, caso eles queiram. Então, tem pacientes que pedem, né, para eu explicar para os pais que não é sem vergonhice, que não é maluquice, que está indo num psiquiatra e fazendo hormonização, não é porque está maluco, e aí tem pais que depois de uma conversa, né, com um profissional médico, se sentem muito mais confortáveis com a situação, passam a agir de maneira diferente. Estimular a autonomia do paciente também. Então, muitas pessoas, elas só vão realmente melhorar quando elas tiverem, por exemplo, a sua própria vida, o seu dinheiro, condições básicas de qualidade de vida. E aí, estimular esse tipo de coisa. Então, tem um Instagram mesmo que é o Transempregos, e aí que oferece empregos para pessoas trans. Então, estimular que essas pessoas entrem no mercado de trabalho. Existem também cursos com cotas para pessoas trans, que a gente também pode estimular. É muito mais nesse sentido do que no sentido medicamentoso ou de dar soluções milagrosas. Não existe, né? A pessoa precisa ter uma vida digna. E daí a gente vai buscando as melhores formas de fazer isso. Se tiver também, no episódio depressivo grave, solicitar um auxílio-doença, aí ver com o assistente social como pode ser feito isso. E a gente vai usando, assim, esses instrumentos sociais para tentar
aí ajudar o paciente. Mas tudo começa no vínculo. Eu lembrei de uma coisinha agora, que é a gente, né, enquanto profissional, a gente precisa ter duas coisas para atender essa população. A primeira, promover um bom acolhimento e estabelecimento de vínculo. Isso aí não é tão difícil se a gente exercitar essa questão da empatia. Mas a segunda coisa é saber a parte técnica. Não adianta nada a gente acolher uma pessoa trans e não entender nada do que ela está falando, né? Não saber sobre o que ela está falando, não saber o que é transição, não saber o que é hormonioterapia cruzada, enfim, todas as coisas existentes, né, nesse universo, a gente precisa saber, isso também é conhecimento técnico. Então, isso tem que ser ensinado na faculdade, como fazer uma anamnese de uma pessoa trans, que a gente precisa atentar, que a gente precisa perguntar necessariamente. Isso é conhecimento técnico. Então, isso não é cultura só, isso é conhecimento de saúde, de medicina, e que precisamos saber. Tem uma coisa que se chama os discursos do não, que acontece muito no atendimento a essas populações, que o médico ou outro profissional de saúde, né, que não sabe lidar com essa população, usa mais ou menos 3 desculpas para não cuidar, para se distanciar das necessidades de saúde dessas pessoas. Uma é a não diferença. Então, assim, como se para a pessoa X, que está na norma, se a pessoa X não precisa desse tipo de necessidade, você também não pode ter. E não é assim. Então, a população LGBT tem suas especificidades. Então, precisa ser tratada de maneira diferente em alguns aspectos para garantir aquele princípio da equidade. Se a gente usa isso aí da não diferença, é justamente para se afastar e não adquirir aquele conhecimento necessário para tratar aquela pessoa bem como a gente deveria e trata todas as outras. O não saber, que é o não buscar essa informação do tipo, eu não sei o que é hormonização, não posso te atender, procure outro serviço. Não, você tem que procurar saber. Então, se você não sabe, você precisa procurar saber, aprender, e saber para onde encaminhar, mas, assim, a pessoa precisa sentir que você está sabendo o que você está falando. E o outro é o não querer, você culpar o paciente, ele veio aqui uma vez e nunca mais voltou, então ele que não está querendo procurar o serviço de saúde. Claro, foi no serviço de saúde, não teve o nome social respeitado, sofreu homofobia, não vai voltar, e a culpa não é dele, a culpa é de quem está ali no serviço. Então, são essas práticas que a gente deve evitar para poder trazer cada vez mais essa população tão vulnerável para mais perto da gente. E isso que Jesuíno falou é muito verdade, de não ter muitos dados. É difícil trabalhar com essa população, assim, sem ter muito dado. Então, a gente não sabe nem qual o tamanho da população LGBT, quantas pessoas trans existem. A gente não sabe, porque não tem isso no censo do IBGE, e ficam dados muito soltos, dados de serviços terciários, que aí a gente pega já os casos com desdobramentos mais graves, e aí enviesados. Então, é preciso produzir conhecimento nessa área, para cada vez mais a gente conseguir trazer esses dados para a nossa prática clínica e incorporar isso realmente no ensino das universidades. Maravilha, doutora. Eu fiquei com uma dúvida, assim, que você comentou isso da questão técnica, né? E esse ressaltamento da técnica me lembrou uma coisa, e também isso que você falou de conversar com a família de uma pessoa trans, por exemplo, tal, me lembrou o quanto o discurso biomédico ele tem poder de legitimar ou deslegitimar vivências, né, das pessoas.
E aí, entrando nisso de técnica versus o que é além da técnica, eu li em mais de um manual, inclusive, parece que a referência original é um manual internacional, mas assim, vários manuais brasileiros colocam como uma coisa muito importante você dar sinais assim físicos de que você não discrimina a população LGBT. Então, assim, no seu consultório tem um banner sobre alguma coisa de saúde trans, por exemplo, saúde LGBT. Em datas comemorativas, você, pelas suas vias de comunicação, se você tiver Instagram médico, por exemplo, colocar algo, não precisa necessariamente estar ali todo dia falando sobre isso, mas principalmente em datas importantes e tal. E aí, isso me veio duas perguntas. A primeira é como você vê esse processo e tem mais algumas outras dicas suas da prática que podem ser feitas. E a segunda é uma pergunta mais difícil, assim, política geral, que é esse entrelaçamento entre política e técnica para lidar com essa população. Eu, pelo menos, vejo como algo muito importante, porque todo ato é político. As pessoas que cuidavam dessa população lá atrás, daquela maneira que Gustavo apresentou, eram legitimadas pelo discurso técnico da época. A gente olhando com o olhar científico de hoje é diferente, mas aquilo era o técnico, entre aspas. E baseado nisso tudo, como você vê os movimentos do último governo, assim, tendo impacto na saúde mental dessa população e em possibilidade de política pública? Sim. Essa questão de sinalizar, né, para o paciente, isso é importante. E, inclusive, no serviço público, a gente tem muito. A prefeitura aqui, pelo menos, disponibiliza muitos banners, tem banners falando aqui, seu nome social é respeitado, banners com as cores da bandeira, unidades amigas das pessoas LGBTs. Então, eu vejo que, a nível municipal, a gente tem ido bem. A criação desse grupo temático, esses grupos temáticos são bem interessantes, eles promovem eventos em cada unidade, relacionados àquele tema. Então, grupo temático de saúde LGBT, grupo temático população negra, se não me engano, tem de mulheres também, saúde da mulher, nesse objetivo, assim, de conseguir trazer essa população mais para perto. Com relação a essa questão política, assim, eu não entendi muito bem, mas está sendo um desserviço. Principalmente o seguinte, o que eu tenho observado é que tem muitas pessoas, né, mais, enfim, atendo basicamente um público mais humilde, tanto no CAPS quanto lá no ambulatório trans, que tem, por exemplo, na religião, um consolo, né, uma forma de enfim, tornar a realidade menos pior. E aí, isso, sobretudo as pessoas até de mais idade. Aí eu atendo os filhos trans, os filhos gays, as filhas lésbicas dessas pessoas, e esse governo tem legitimado que essas pessoas estão erradas, né? Que isso não é bom, que isso é um desvio e que Deus não gosta dessas coisas, e isso traz um sofrimento muito intenso para essa população. Basicamente, o governo legitima tudo que os pais, todo o preconceito que os pais eles já tinham e já diziam. E tem sido, muito sofrido para esses pacientes, porque acaba que também muitos deles foram criados em algumas doutrinas e ouvindo aquilo ali durante muito tempo. E é muito difícil ir contra isso. Quando você tem um governo que legitima isso, e aí os pais podem, inclusive, olha só, não sou eu que estou falando, olha aqui como isso é ruim, como isso é danoso, você está errado, você precisa de um corretivo, eu vou levar você para a igreja. Isso aí é bem danoso para a saúde mental dos pacientes, mas eu vejo como uma estratégia a união, né, em grupos, assim, como eu falei, procurar iguais, procurar outras pessoas LGBT. Hoje, com o Instagram, isso está um pouco melhor, assim, dá para você fazer parte ali de uma bolha. A gente, né, como profissionais de saúde que estão no meio aí, né, institucionalmente, nesse cuidado, a gente pode
mostrar para o paciente que não, que nem todo mundo pensa igual aquelas pessoas, igual aqueles familiares, ou, enfim, outras pessoas da comunidade, que ali tem outras pessoas que pensam diferente, e, enfim, promover um melhor conforto para eles. Por falar nessa questão de corretivo, até algum tempo atrás, tinha uma oferta, né, de uma psicoterapia reparativa para pessoas homossexuais. E o Conselho de Psicologia aboliu isso desde 1999, e isso é muito recente, se a gente pensar que 99 é ali atrás, e fazia essa terapia... Eu tenho essa cara de acabado, mas eu nasci em 99, tem minha idade só. Pois é. E é incrível pensar, né, que, assim, isso era uma das medidas, do tipo, vai para terapia corretiva mesmo, reparativa, não é para entender o que acontece, se entender, se autoconhecer, não, era para corrigir esse erro aí da norma. Não sei se eu respondi, né, mas, enfim. Respondeu bastante. Eu ia perguntar se mais alguém tem alguma pergunta. Podem falar, viu, gente? Enquanto as pessoas não falam, né, algumas dicas em algum momento mais adiante, assim, para eu, né, refrescar minha cabeça de sessões, a gente poderia pensar em fazer algo do tipo dicas de atendimento para essa população. Tem uns estudos que mostram sobre a insegurança de internos de medicina em atender pessoas LGBT, principalmente pessoas trans. E que esse nível de insegurança cai muito depois de 4 horas de uma abordagem sobre o tema. Ou seja, a insegurança era porque nunca tinha sido falado sobre isso. Então, você não sabia o que entrar por aquela porta. Meu Deus, uma pessoa trans. Como se fosse um indivíduo que fugisse, né, de uma norma do que a gente sabe fazer, mas tem algumas especificidades mesmo que a gente precisa prestar atenção. E aí tem muita coisa que pode diminuir a ansiedade do médico recém-formado, do interno, no lidar com essas pessoas, e que merece que a gente ressalte. E outra questão, agora, minha pergunta para vocês rodam lá no ambulatório trans? Acho que Hércules já rodou. Hércules rodou. O que é que acontece, professora? A Liga, ela é recente, né? Ela foi criada, ela foi criada um pouco antes, mas assim, ela entrou em prática no mês que a pandemia começou. A gente teve uma sessão presencial. Então, para respeitar pelo que a LAPSE acredita de projeto, assim, político mesmo, a gente não quis desrespeitar o lockdown fazendo estágios opcionais, né, durante esse período. Então, a gente atualmente está começando um campo de prática de telesaúde, mas a gente não tem mais, não está indo lá agora, né? Mas vamos retornar esse contato, sim, como campo de prática da Liga. Ah, certo. Hércules que foi lá, se quiser falar alguma coisa sobre como foi a experiência. Então, eu consegui o estágio a partir por intermédio de Ivete, né? Porque sempre foi uma área que me interessou. Aí a Liga começou depois, primeiro eu iniciei o estágio, depois a Liga começou, e aí a gente acabou integrando o estágio à Liga. Só que a gente não teve oportunidade de fazer. Eu sei que foi uma experiência enriquecedora demais. Mesmo eu que já tinha uma experiência assim, em lidar com essa população, em outros contextos, é claro, mas mesmo para mim foi muito enriquecedor. É bem interessante, porque a gente vê lá muita diversidade. Não é um perfil de paciente só, e não existe um raio transexualizador. Tem gente que pensa que as pessoas vão seguir ali o mesmo caminho. Não, tem gente que quer harmonizar, tem gente que quer cirurgia, tem gente que não quer nenhuma das duas intervenções. Tem todo tipo de pessoa lá, né? E é bem interessante observar isso e aprender com cada atendimento. Cada atendimento é assim, é um mundo diferente. Cada paciente novo ali, a gente entra em uma história bem única mesmo, e que só indo mais a fundo realmente para compreender
quais são as demandas, o que a gente pode fazer enquanto ambulatório para ajudar ali aquela pessoa. Uma coisa importante para falar também é sobre essa questão da patologização, né, da orientação sexual, mas principalmente da transexualidade, que muita, como está, por exemplo, no DSM, né, a gente pode pensar, poxa, então uma pessoa trans necessariamente é uma pessoa com um transtorno mental? Não é. O que é tido como um transtorno mental é o desconforto muito intenso com enfim, algumas partes do corpo, isso varia de paciente para paciente. Então, o que a gente considera uma doença, digamos assim, é esse desconforto que atrapalha o funcionamento do paciente, e é sobre esse desconforto que a gente age. Muitas vezes, não com instrumentos psiquiátricos. Eu não vou dar um antidepressivo para esse desconforto, eu não vou dar um ansiolítico, mas eu vou orientar esse paciente a que caminho que ele pode seguir. Então, se ele vai para uma hormonioterapia, ver se ele tem demanda de hormonioterapia, o que ele espera de uma hormonioterapia, o que ele espera de uma cirurgia. É muito mais nesse sentido. Claro que, como já foi dito, pessoas LGBTs sofrem mais de transtorno mental por tudo que a gente já falou aqui. Então, eventualmente, eu posso, em conjunto, ou antes de iniciar algum tipo de terapia, se o quadro estiver realmente mais grave, fazer uma terapia medicamentosa ali para o transtorno de ansiedade, para a depressão, orientar a psicoterapia, mas a gente não está tratando a transexualidade, nem homossexualidade, enfim, o que for de ninguém, mas sim as coisas que podem vir em decorrência desse estresse de minorias sexuais. Maravilha, doutora. A não ser que alguém tenha alguma pergunta para fazer para a gente encerrar, eu vou encaminhar para as falas finais, tá? Ok. Muito obrigado, professora, por estar aqui com a gente, doutora Larissa. Muito enriquecedor esse momento com a gente. Um momento também na quinta-feira com a Laeb foi maravilhoso. Queria agradecer demais a sua presença. E queria perguntar se você tem algum... Opa, veio uma dúvida, sim. Augusto aí, para encerrar com chave de ouro, perguntou o seguinte: os avanços, portarias e programas do SUS para a população LGBT correm algum risco de ameaça de descontinuação? Ai, Augusto. Conheço Augusto, já encontrei com ele em alguns eventos da psiquiatria. Olá. Oi. Assim, não sei dizer. Eu penso assim, que de uma maneira ideológica, sim, a gente já está vendo, por exemplo, lá no CAPS, um desabastecimento de algumas medicações. Então, assim, a saúde mental nunca foi prioridade, não será agora. Eu não vejo nada específico direcionado para cancelar o que a gente já alcançou no que tange ao cuidado, né, da população LGBT. Não tem nada formalizado, pelo menos não chegou nada formalizado nesse sentido, mas eu observo, assim, um pouco mais de descaso com a saúde mental, e isso pode ser que atinja. Teve uma resolução também que foi publicada falando sobre os CAPs, que os CAPs não seriam, não deram certo e que deveria se organizar toda a rede de saúde mental, mas até agora nada foi feito, não, assim, por enquanto, não. Mas, assim, né, esse governo a gente não pode contar com coisas boas, não. A gente tem que pensar em trocar, em tirar ele do poder, porque eu espero tudo. Espero tudo de pior desse governo aí. Sendo bem partidário. Sua opinião é isso mesmo. Muito obrigado, doutora Larissa. Eu vou indicar aqui de novo o livro. Então, é uma forma de... Gente, eu não estou fazendo propaganda, não escrevi esse livro, mas
É sério, assim, assim, tem capítulos curtos e dá um panorama bem legal sobre diversos aspectos, assim. Então, assim, inclusive tem aqui, Jesuíno, como você falou, assim, um capítulo de intersexo, um capítulo de atenção à mulher lésbica, um capítulo de atenção à pessoa assexual. Para alguns que perguntou, tem um capítulo de políticas de saúde LGBT, enfim, tudo bem sucinto, quase, assim, né? é fácil de compreender e, assim, uma leitura super rápida. Eu acho que vale a pena, adiciona muito, assim, na nossa prática clínica. Tá tendo Bom, umas então é coisas isso, no gente. chat aqui, né? A maioria das coisas falando, agradecendo o espaço, etc., elogiando sua presença. Eu acho que, dado isso, gente, e também pelo horário, né, porque infelizmente nosso tempo eventualmente acaba, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, agradecer muito a convidada, mas a todos que estão presentes, participaram dessa discussão, e é isso. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigada aí